E vamos lá. Revisar para poder fazer bem a nossa avaliação. Deixa eu apresentar aqui. Estão vendo minha telinha aí, pessoal? Sim. Beleza. Então, olha só. Hoje eu tenho 4 tópicos aqui que eu classifico como importante, que nós trabalhamos com eles nos últimos dias, nos últimos encontros virtuais, né? Não cheguei aonde eu queria chegar com vocês, que, assim, meu planejamento para esse ano era um planejamento, assim, muito gostoso, de ver muito mais coisas, porque nas 3 horas que nós teríamos em cada semana, daria tempo para a gente poder explorar muito mais coisas de matemática. Mas chegamos até onde foi possível chegar. E, assim, até onde foi possível chegar, eu me esmerei ao máximo para poder trazer coisas que fossem, sim, de conceitos claros para vocês. Tentei falar numa linguagem bem tranquila de entender, sem muitos termos técnicos que às vezes nos atrapalham um pouco. Enfim, conseguimos chegar onde o destino nos permitiu chegar, tá bom? E agora é hora da gente rever esses conceitos, porque serão por eles que vocês serão avaliados na semana que vem, tá bom? Então tá, 4 conceitos importantes: equivalência de frações, operações básicas com frações, a propriedade das igualdades, são aqueles 2 princípios que nós trabalhamos, e encontrar valores para incógnitas dentro de uma igualdade. Bom, vamos gastar esse nosso momento nesse sentido. E caso vocês vá tendo dúvida, quiser perguntar, quiser sugerir atividade para a gente fazer aqui, esse é o momento próprio para isso, tá bom? Só lembrando que eu coloquei lá no Educa, agora no começo da noite, o vídeo da correção da atividade número 13, tá? Então, se você que já enviou a atividade 13, já pode conferir lá se você andou no rumo, se você acertou, tá bom? Então, nessa aula 15, que seria a aula de hoje, não tem nada de conteúdo novo para vocês verem. É apenas a correção da atividade 13 e a gravação da aula de hoje, tá bom? Professor, e quem não enviou a atividade ainda? Quem não enviou, vai enviar para mim, para não ficar sem pontuação, tá bom? Vai enviar. Tenta responder ela aí e manda para mim. Combinado? Ah, tá. Porque falta questão aqui ainda. Não, tranquilo. Você termina e ele me envia. Não pode enviar, tá bom? Aí, porque se passar muito de hoje, aí vai ficar sendo contado como atividade atrasada. Aí, ao invés de valer os 100% da atividade, vai valer só 80%. Então, não vai deixar Professor, passar. então tem que. Quem não enviou ainda tem que enviar hoje a 13, é? É bom que enviar até hoje, ou pelo menos até amanhã, né? Que aí amanhã eu deixo valendo até amanhã, que aí vocês enviam para mim amanhã, tá bom? Tá bom. Beleza, galerinha, então vamos lá. O que significa equivalência de frações? E por que esse conceito é tão importante em matemática? Vamos pegar aqui uma fração qualquer. Vou pegar uma fração bem básica, hein? Vou pegar aqui a fração 1/4. Olha só, 1/4. Deixa eu só marcar aqui o primeiro tópico, tá bom? É o que nós estamos vendo agora. 1/4, se você for dividir o 1 para 4, você faria essa continha aqui. Pega o 1 e vai dividir ele por 4. Como você sabe que 1 é menor do que o 4, vai acrescentar um zerinho aqui à frente do 1, e no quociente coloca o 0 e a vírgula. Ficou 10 dividido para 4. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 10? 2 vezes. 2 vezes 4 fica 8. 8 para 10 ainda sobra 2, não é isso? Pronto, agora você vai dividir o 2 para 4. Não dá para dividir porque o 2 é menor, tecnicamente não daria para dividir, mas a gente acrescenta outro zerinho aqui, fica 20. Aí fica 20 dividido para 4, que dá 5. Ou seja, o 4 cabe 5 vezes dentro do 20 e não sobra nada. Olha só, então quer dizer que o 1/4 é a mesma coisa que 0,25, ou 25 centésimos, né? Como é o nome correto desse número aí. Então, eu vou colocar aqui, 1/4 é a mesma coisa que 25 centésimos. Tá aí. Se você agora pensar
será que existe algum outro número que também equivale a 25 centésimos? Se existir esse número, então eles são equivalentes, tá bom? Então, seria a mesma coisa agora que você pensar o seguinte, e se eu tentar agora dividir, vou colocar aqui 4 para 16. Ó, vou pegar a fração 4/16. Quanto será que vale essa fração? Qual o valor real dela? Então, você vai dividir 4 para 16. Vamos colocar aqui. Tentar dividir o 4 para 16 aqui. Deixa eu só permitir alguém entrar aqui para eles não perderem essa primeira explicação. Está chegando aí a Raquel Brito. Seja bem-vinda, Raquel. Olha aí. Tentando dividir o 4 para 16, dá a mesma coisa. O 4 não é maior que 16, então eu coloco ali um zero e um zero e a vírgula aqui, ó. Ficou 40 dividido para 16. Quantas vezes que 16 cabe dentro do 40? Você vai pensar um pouquinho, vai pensar, poxa, cabe 2 vezes. Porque 2 vezes 16 dá 32. Ainda sobra 8 aqui, ó. Então, acrescento mais um zerinho aqui, ficou 80 dividido para 16. Quantas vezes o 16 cabe dentro do 80? Pensando um pouquinho, você vai pensar o seguinte, ó, se fosse só o 10, caberia 5 vezes, mas tem mais 6, então caberia mais um bocadinho, não é isso? Então, ficaria aqui 5 vezes 10 aqui é 50, 5 vezes 6, 30, 50 mais 30 dá 80. Opa, não sobrou nada aqui, ó. Então, também representa 25 centésimos, olha só. Então, 4/16 também é 25 centésimos. Veja aqui que as duas frações têm caras diferentes, mas produzem o mesmo valor. Ó, as duas frações que eu coloquei como exemplo, elas produzem 25 centésimos, ou seja, elas têm valor 25 centésimos. Isso é o que caracteriza frações equivalentes. Por quê? Porque elas valem a mesma coisa, tá bom? Então, eu digo assim, se você pensar numa fração qualquer, como o exemplo que eu coloquei aqui, que era 1/4, existem, pessoal, infinitas outras frações que sejam equivalentes a ela. Tá? Não é só uma, outra, não é só o 4/16, por exemplo, são milhões e milhões, infinitas, na verdade, tá bom? Que dão o mesmo 25 centésimo aí. Aí você pode perguntar assim, professor, mas como é que o senhor sabia que o 4/16 dava 25 centavos também? Ora, com um pouco de maturidade matemática, a gente consegue entender como encontrar frações equivalentes, tá bom? E seria o quê? Seria apenas você pegar a sua fração original e ir multiplicando o numerador e o denominador dela por um mesmo valor. Nesse caso aqui, eu tinha multiplicado por 4. Eu multipliquei o numerador por 4, o denominador também por 4, e eu encontrei a fração 4/16. Se eu não quisesse multiplicar por 4, por exemplo, eu iria multiplicar por um outro número natural e também encontraria outra fração equivalente. Se eu multiplicasse, por exemplo, aqui por 7, tá? Então, ficaria 7/28. Olha, ficaria 7 vezes 1 dá 7, 7 vezes 4, 28. Então, essa fração 7/28 também é equivalente a 1/4. E aí nós poderíamos escrever a igualdade entre elas. Então, quer dizer que 1/4 é a mesma coisa que 7/28, que é a mesma coisa que 4/16, que é a mesma coisa que mais uma outra infinidade de frações aqui, tá? Então, o que eu quero que vocês saibam, que fique dentro de vocês com relação a frações. Qualquer fração que você estiver trabalhando com ela, você consegue pegar outra fração que tem uma cara diferente, tem números diferentes na fração, mas que no final das contas representam o mesmo valor, tá certo? E isso se chama frações equivalentes. Como é que você consegue as frações equivalentes? Ou multiplicando ou dividindo todas as partes da fração por um mesmo número. Olha, se eu tiver uma fração, botar aqui a fração 10/8, eu posso construir frações equivalentes para frente e posso construir frações equivalentes para trás. Por exemplo, se eu multiplicar essa fração 10/8, vou colocar um número por 3 aqui, por exemplo. Se eu multiplicar por 3, o numerador e o denominador, eu vou encontrar a fração
30/24, tá vendo? Que é equivalente ao 10/8. Por outro, ops, perdão, eu coloquei foi divisão aqui, né? É multiplicação, pessoal. Olha só, multiplicação aqui. Por outro lado, se eu dividir essa fração 10/8, se eu dividir por 2 as duas partes da minha igualdade, eu vou encontrar aqui a fração 5/4, que também é equivalente ao 10/8. Então, às vezes, você pode encontrar frações equivalentes multiplicando a fração por um mesmo valor ou dividindo a fração por um mesmo valor, tá bom? Depende da necessidade que você encontrar, você se encontrar. Disse? E esse é o processo de encontrar frações equivalentes. Multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número ou dividir. Tranquilo até aí? O primeiro conceito está bacana para vocês? Aí, o conceito de frações equivalentes. Bacaninha? Diz que sim. Estão me ouvindo? Câmbio, desligo? Aqui, professor. Não. Bom, então, aí a gente pode perguntar o seguinte, para que servem as frações equivalentes, assim, no âmbito de cálculo matemático? Onde é que elas entram para nos ajudar? Vocês vão já ver aqui logo a pouco. Bom, vamos agora relembrar como é que nós operamos com frações. Toda fração é um número qualquer. Sendo um número, ele pode ser adicionado, multiplicado, dividido, subtraído, feito raiz, feito potência. Todas as operações que você faz com um número comum, você faz com fração também, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, a fração 5/4, ó. Se eu quiser fazer assim, ó, menos 3/4. Quanto é que ficaria? Qual seria o resultado disso aqui? Alguém abre o áudio aí e diga para mim. 5/4 menos 3/4 dá que resultado? Bem rapidão. Quem abrir primeiro e falar ganha um pirulito virtual. 2/4. Aí, muito bem. Pirulito virtual para você aí. 2/4. Foi difícil chegar nesse resultado? Sim ou não? Fala aí. Ó, por quê? A gente está trabalhando com quartos. Na própria maneira de falar, e a gente ouvindo o que nós falamos, fica fácil a resposta. 5/4 menos 3/4, 2/4. É como se falasse assim, ó, 5 balinhas menos 3 balinhas dá 2 balinhas, tá? É indutivo isso aí. Então, quando os denominadores são iguais, a resposta é muito simples, tá bom? Se você observou aqui, ó, que os dois denominadores são iguais, então você só conserva esse denominador, tá vendo, ó? Conservei ele aqui, conservei não, foi alguém que respondeu, né? E faça a operação aqui com os numeradores, ó. Essa operação de diferença aqui, eu faço ela só com os numeradores. 5 menos 3 ficou 2. A mesma coisa na adição. Se nós tivéssemos aí 1/7 mais 3/7, por exemplo, menos 2/7, ficaria fácil ou difícil de fazer isso daí? A ideia é que seria fácil, visto que os denominadores são todos idênticos, tá bom? Então, nesse caso, a gente vai saber se eu estou operando com sétimos apenas, a resposta também vai ser em sétimos. E aí você faz a operação apenas com os numeradores. Então, ficaria ali, olha, 1 eu vou somar com quem? Com o 3, ó. 1 mais 3 dá 4. 4 menos 2, 2. Então, eu vou ter a resposta 2/7. Olha aí, ó. Tranquilo, né? Beleza. Uma vez que com os denominadores iguais é fácil de fazer, como eu estou mostrando para vocês, então a gente já fica aqui logo com uma segurança da seguinte forma. Só é possível somar frações se os denominadores delas forem iguais. Tá bom? Se não forem iguais, não tem como eu somar do jeito que elas aparecem.
É aí que entra as frações equivalentes para nos auxiliarem. Por exemplo, se eu quero somar aqui, olha, vou colocar a fração aqui, 2/3, eu quero adicionar com a fração 1/4. Olha, como é que eu vou somar terços com quartos? A resposta vai ser em terços? A resposta vai ser em quartos? Vai ser em quê? E aí que vocês vão ter que raciocinar um pouquinho, tá bom? Como é que vocês fazem para poder encontrar a resposta para isso daqui? E essa resposta vai ser a partir das equivalências, tá bom? Esse símbolo aqui que eu estou colocando para vocês, essa setinha de 2 pontas, é chamado de equivalência matemática. A gente vai tentar encontrar outras frações que sejam de mesmo valor que essas duas primeiras aí, para poder substituir elas, tá bom? E é aqui que entra a ideia das frações equivalentes agora. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar transformar esse 2/3 e colocar ele aqui, ó. Outra coisa, vamos pegar esse 1/4 aqui, transformar ele e colocar ele aqui com outra cara, mas sem mudar o valor, tá bom? Então, vocês vão pensar o seguinte, como é que eu vou planejar novas frações equivalentes para essas duas? Planeje de forma que os denominadores delas sejam o mesmo, tá bom? E como é que vocês encontram esse denominador? É qualquer número que funciona? Não, não é qualquer número. Vocês vão encontrar um denominador que seja divisível pelo 3 e pelo 4. Uma das maneiras mais fáceis de vocês fazerem isso é simplesmente multiplicando os dois denominadores, que já encontram um número múltiplo. Então, você pode pegar o seguinte, olha, se você estiver raciocinando e não encontrar logo de imediato, faça a multiplicação desses dois carinhas aqui, olha. Então, 3 vezes 4, 12. Olha. Então, o 12 já serve. Então, o nosso novo denominador das duas frações vai ser o número 12 aqui, ó. Tá? Beleza. Agora você pensa o seguinte, funciona só com 12? De forma alguma. Vai funcionar com qualquer número que seja divisível por 4 e por 3. Então, nesse caso, funcionaria o 12, funcionaria o 24, funcionaria quem mais? O 36. Qualquer um múltiplo de 3 e de 4 juntos ao mesmo tempo vai dar certo. Bom, e agora pensa o seguinte, se eu estou colocando essa nova fração com denominador 12 sendo equivalente da 2/3, isso quer dizer que esse denominador, que antigamente era 3, teve que ser multiplicado por 4 para virar o 12 que eu estou colocando aqui embaixo, ó, certo? Então, o numerador também tem que ser multiplicado por 4. Então, você pega 4 vezes 2 vai dar 8. Opa, então uma fração que é equivalente ao 2/3 com denominador 12 é a 8/12. Viu? Então, eu já consegui fazer aí uma fração equivalente ao 2/3. Vamos agora fazer a fração equivalente a 1/4. Para esse 4 nosso aqui se transformar em 12, a gente pode pensar assim, então foi só multiplicar ele por 3, que ele se transformou em 12. Tenho que multiplicar, então, também o numerador para ele se transformar em algum outro número aqui. Então, 1 vezes 3 vai ficar 3. Olha aí, ó. Então, a fração 3/12 é equivalente da fração 1/4. E aí, pronto, olha, conseguimos escrever duas novas frações que são equivalentes das duas primeiras, só que com uma boa diferença. Os denominadores delas agora são os mesmos. Aí sim, é só maravilha. Dá para a gente poder somar esses dois tranquilamente, tá bom? Vamos dar o resultado final aqui, então. Como as duas já têm denominadores iguais, a soma vai ser só mesmo manter, né, o denominador. Cuidado para vocês não somarem, tá bom? Os denominadores. Nunca se soma denominador, por favor. Soma somente os numeradores, ó. 8 mais 3 fica 11. Então, a nossa resposta procurada aqui, 11/12. Tranquilos para vocês, meus guerreiros e guerreiras? Sim. Olha, que coisa boa. Muito bem. Resta uma perguntinha assim. E professor, Sim. no caso, desse jeito aí fica a mesma coisa quando a gente tira lá o MMC, né? Sim, é a mesma coisa.
Tá, é porque eu vi aí, quando eu fiz, eu não fiz dessa forma, mas acaba que fica a mesma coisa, aí acabou que eu me confundi. É a mesma coisa. A ideia de encontrar as frações equivalentes é porque você já tem o significado. Por que eu precisei tirar o mínimo múltiplo comum para somar frações? É porque às vezes a gente acaba bitolado, assim, não porque a gente quer, mas não fomos informados de que não precisava ser apenas o mínimo múltiplo comum, poderia ser qualquer múltiplo. E essa informação, às vezes, não fica na nossa mente. A gente vai só no mínimo múltiplo comum, faz só aquele processo toda a vida, e nunca a gente cresce, tá? Então, a minha ideia aqui foi trazer algo que fizesse vocês crescerem, porque o mínimo múltiplo comum, vocês já fazem isso desde a quarta série de vocês, não é isso? Eu achei, volta bem, professor, só para me tirar uma dúvida. Eu achei que esse primeiro 2 mais 1, de cara, eu achei que fazia era somar e fazia o processo só no 3 e 4. Não. Tá aí, olha. Então, é por isso que a ideia das frações equivalentes são importantes, porque ele diz que tem que fazer o processo no denominador e também no numerador. Aí, quando você multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo número, você encontrando a outra equivalente, você não fica refém de um processo de encontrar o mínimo múltiplo comum. Porque quando você encontra o mínimo múltiplo comum, aí você teria que voltar dividindo pelo denominador e multiplicando pelo numerador, não era assim? Por exemplo, Isso, acho que é por isso que eu fiquei com isso, essa. você faria assim, ó, deixa eu fazer essa mesma expressão aqui, aqui embaixo, 2/3 mais 1 Então, quarto. se eu fizer ela desse jeito, eu faço só fazendo, multiplicando igual você fez aí, né? Sim, olha aqui, ó. Se eu fosse fazer pelo mínimo múltiplo comum, o mínimo múltiplo comum de 3 e 4 é 12. Aí eu colocaria o 12 aqui, não era isso? Aí faço assim, 12 dividido por 3, não é isso? Dá 4. Aí eu pego 4 e multiplico pelo 2, ó. Ficaria assim, 4 vezes 2, que vai dar 8. Eu colocaria o 8 aqui, não é isso? Mas... Isso. Aí faz assim agora, 12 dividido por 4 é 3. Aí o 3 vai multiplicar agora o 1. 3 vezes 1 fica 3. Olha aí. E 8 mais 3, 11. Então ficaria 11 dozeavos. Isso aqui não está errado, certo? Não está errado. Só que, como vocês estão participando, estão fazendo um curso de pedagogia que vai ser para ensinar no futuro, esse processo aqui não é o primeiro processo que você deve fazer para ensinar, porque isso aqui já é o resumo, já é o atalho das frações equivalentes, viu? Isso aqui não tem significado, isso aqui é só um algoritmo para você. Se eu chegasse para você e perguntasse por que eu tenho que dividir esse 12 pelo denominador e depois multiplicar pelo numerador, talvez você não me soubesse responder. E agora você, com as equivalentes, não, aí você já sabe que esse 12... Eu não lembro de você ter falado esse processo lá de cima antes, não. Qual Falou? esse daqui? Esse aqui? Uhum. Sim, eu só fiz por ele. Eu não fiz pelo mínimo múltiplo comum nenhuma vez. Por quê? Não, só porque eu não lembro disso aí. Foi. Pergunta pra Na galera hora de aí. Na hora de responder, eu só respondi por esse outro aqui de baixo, do MMC. Sim, é o que eu tô falando. Eu também. É o que eu falo para vocês. Se vocês têm um curso superior e esse curso não traz nada de novo para vocês, não adiantou muito, né? Então, a gente tem que trazer sempre aquilo que pode avançar vocês. Esse do mínimo múltiplo comum, vocês já sabiam fazer, né? Mas o que a gente quer é que os alunos de vocês, no futuro, aprendam os conceitos, não os atalhos. Legal? Será se eu perdi essa aula aí? Não vai dar certo, tá bom? Pois bem, então aqui fizemos aqui a soma, né, de frações. Agora vamos ver a multiplicação e a divisão. Bom, pessoal, a multiplicação de fração é aquilo que é de mais fácil e mais tranquilo em toda a matemática. Então, se eu tenho aqui a fração 9/5 e quero multiplicar, por exemplo, pela fração 3/4, qual é o procedimento que a gente faz?
bem tranquilo de todos. A gente faz equivalentemente assim, ó, numerador multiplica numerador e denominador multiplica denominador. Olha que maravilha, sem nenhuma firula, sem nenhuma necessidade de transformação, tá? Então, ficaria como aqui, 9 vezes 3, 27, 5 vezes 4, 20. Pronto. Se der para você simplificar a fração, você simplifica para encontrar uma equivalente com os números menores. Se não der, que é esse o caso aqui, não tem nenhum número que divide o 20 e o 27 ao mesmo tempo. Então, terminou o nosso processo. Tranquilo, fácil, fácil. Acho que em multiplicação ninguém vai ter nenhum trabalho. Então, mais um exemplo aqui. Se eu quiser multiplicar, por exemplo, a fração aqui, 12, vou botar aqui 12 oitavos, multiplicado por 1/3. Então, 12 vezes 1 e 8 vezes 3. Isso aqui é top, né? Ok, né? Concorda? Multiplicação de fração, sem problema? É a mais fácil que eu acho. Essa Bem veio simples de fazer. Essa veio para aliviar o coração, não foi? Vamos para a divisão agora. Meio dividido para 3/4. Olha, eu digo para você o seguinte, se eu não aprendia nem a dividir em números inteiros, quanto mais dividir em fração. Não sei vocês, mas isso aqui para mim era terrível, tá? Mas, enfim, eu consegui entender o conceito, e acho que vocês também podem conseguir entender bacana. Pessoal, ó, na divisão de fração, vocês vão se concentrar aqui no símbolo de divisão. Olha. Como a divisão não é tão tranquila de fazer igual a multiplicação, vocês vão fazer uma transformação. Vai transformar o que é difícil no que é fácil, tá bom? Como, professor, você pode fazer isso? Simples. Pega essa divisão, transforma ela em multiplicação. Para você transformar a divisão na multiplicação, você precisa transformar também essa segunda fração que está aqui, olha. Tá? Porque a multiplicação é o inverso da divisão. Então, inverta a segunda também. Se ela 3/4, vai ficar 4/3. Olha aí, está invertido, tá vendo? Era o 3 o numerador, agora o 3 é o denominador. E a primeira fração não muda nada com ela, tá? Pronto, você transformou uma operação difícil de fazer, que é a divisão, e transformou na multiplicação, que é a operação mais fácil de toda a matemática. Agora ficou como? 1 vezes 4 vai dar 4, tá bom? E 2 vezes 3 vai dar 6. Esse é o procedimento de transformação que vocês vão utilizar para poder resolver divisão de frações, tá ok? Então, meio dividido para 3/4 é 4/6, tá bom? Então, não é para dividir o 1 para 3 e o 2 para 4, não. O procedimento é esse daí. Bacaninha? Me diga que entenderam a lógica. Sim, essa daí também eu entendi. Essa daí eu sei. Perfeito, perfeito. O professor, Sim. na multiplicação, quando aparece 3 frações. Uhum. Vamos Tipo, lá, então. no lugar desse igual, fosse uma multiplicação. Certo. Se fosse assim, meio, na multiplicação, você falou, né? Vezes 3/4, vezes 4/6. Quanto é que ficaria, né? Então, aqui, na multiplicação, diretão, multiplica todos os numeradores primeiro. 1 vezes 3 dá 3. 3 vezes 4, 12. Pronto. Então, multiplicando todos os numeradores, deu 12. Agora os denominadores, multiplicando todos. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 6, 48. Então, ficaria 12/48. Olha aí, ó, já está multiplicado aqui, ó. Vê-se? Nesse caso aqui do 12/48, a gente ainda consegue simplificar ela ainda, viu? Vamos simplificar ela aqui. Eu observo que o 12 e o 48 dá para dividir tudo por 12. Ó.
12 por 12 vai ficar 1, e 48 por 12 vai ficar 4, olha aí, ó. Então, a nossa resposta final seria aqui 1/4. Mas veja que o processo de multiplicar em si é tranquilo. Vai multiplicar todos os numeradores, bota a resposta lá. Depois, todos os denominadores, coloca a resposta ali também. Agora, se for divisão, se esse procedimento aqui fosse de divisão, como é que ficaria? Por exemplo, meio dividido por 3/4 e dividido por 4/6. Olha só. Meios dividido por 3/4 dividido por 4/6. Aí você vai ter que fazer 2 em 2, tá? Você não vai poder fazer as 3 ao mesmo tempo, igual na matemática. Pega as duas primeiras e faz. Então, ficaria aqui, ó, meio dividido para 3/4. Mantém a primeira fração ali, ó, transforma a divisão em multiplicação, aí inverte a segunda fração. Era 3 sobre 4, fica 4 sobre 3, certo? E esse resultado aqui, olha, você vai fazer agora com a segunda, tá bom? A segunda também não era uma divisão, olha. Tá bom? Então, agora você vai transformar em multiplicação de novo, ó. Aí inverte a segunda fração. Era 4 sobre 6, vira 6 sobre 4. Tá bom? Aí, então, agora vai ser o quê? Virou tudo multiplicação aqui, ó. 1 vezes 4 vezes 6, que vai dar 20 e 24. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24 também. E 24 dividido por 24 dá 1. Olha aí, se fosse tudo multiplicação, se fosse tudo divisão igual está ali, então você vai fazer essas transformações ali, tá bom? Não pode esquecer de transformar de jeito nenhum, porque senão, se você for dividir os numeradores e dividir os denominadores, aí vai ficar errado. Tem que transformar, deixa a primeira fração como está e vai transformando as outras, tá? Vai transformando as multiplicações e invertendo as frações seguintes. Só a primeira que permanece como está. Legalzinho? Alô? Estou sozinho ou tem alguém me ouvindo? Professor, volta bem para mim, por favor. Aí, tipo aqui, se eu fosse fazer aqui, invertesse só a primeira fração, aí eu multiplicasse elas duas, aí pegasse o resultado dela e invertesse a outra aqui, ia dar o mesmo resultado, 24, né? Isso, mesma coisa, porque ó, eu só não multipliquei. Só não fez mais um processo para não ficar tão grande, né? Isso, exatamente, porque se eu fosse multiplicar essas duas aqui primeiro, olha, eu ia obter o quê? Ia obter 4/6, né? Isso. Aí eu iria baixar aquele para cá, iria baixar aqui, ó, dividido por 4/6. Aí iria aumentar um pouco mais o meu processo, porque agora eu ia fazer o quê? Eu ia manter a primeira fração, que era o 4/6, transformar a divisão na multiplicação e inverteria aqui os 6/4. Que aí ficaria 4 vezes 6, 24, e 6 vezes 4, 24, que daria 1 do mesmo modo. Tá? Eu só diminui um pouco das linhas do processo aí, para não ficar tão longo e pensarem que era difícil por causa do tamanho. Ok. Bacana, muito bem. Então tá, pessoal, então com isso a gente fechou a revisão das operações com frações, que era o nosso alvo. Nosso próximo passo, então, é relembrar os processos e as propriedades de igualdades. As igualdades são a paixão de todas as pessoas que gostam de matemática, são as igualdades, porque elas têm duas propriedades muito simples e muito poderosas, que é o princípio aditivo, tá bom? E, assim, na própria maneira de falar, você já encontra poder nelas, porque ela diz o seguinte: se você tem uma igualdade, por exemplo, isso daqui que eu estou escrevendo, é uma igualdade, isso é verdade. E o princípio aditivo diz que se você pegar essa igualdade aí e adicionar qualquer valor dos dois lados dela, essa igualdade ainda vai ser válida, tá bom? Então, se você pegar isso aqui, imaginar qualquer número aí e colocar dos dois lados, o que você vai ter como resultado vai ser ainda uma igualdade, porque aqui agora você vai ter 7 igual a 7, que ainda é igual, tá vendo?
Parece uma coisa assim muito bestinha. Você fala assim, mas é claro que vai ficar igual. Se eu já tenho uma igualdade e coloco uma coisa, a mesma coisa dos dois lados, lógico que vai ficar igual. Mas é justamente esse lógico que muitas pessoas não entendem ainda e não sabem, tá bom? Então, por isso que ela é poderosa, porque ela é muito simples. Então, esse princípio aditivo, pessoal, é isso. Ele diz que eu posso colocar qualquer valor dos dois lados de uma igualdade que ela ainda permanece a mesma. E o princípio multiplicativo, como o próprio nome também já diz, fala que eu posso multiplicar as duas partes de uma igualdade, que ela ainda continua sendo uma igualdade. Tá? Então, se eu pegasse aqui a igualdade 4 igual a 4, isso é uma igualdade verdadeira. Se a gente multiplicar os dois lados dela aqui por o mesmo valor, tipo multiplicar aqui por 5, ó, estou multiplicando pelo mesmo valor aqui os dois lados. Eu vou obter aqui quem? Vou obter a igualdade 20 igual a 20. Tá? Mudou os números aqui, mas a gente não está interessado nos números. A gente está interessado no símbolo de igual. Ainda permanece uma igualdade. Bom? Então, esses dois princípios mudaram o mundo, o pensar matemático. E vocês vão perceber aqui que essa simplicidade desses dois princípios vai fazer o caminho de vocês ficar mais fácil para aqueles que forem trilhar ainda caminho de matemática por aí, vai perceber que isso aqui vai transformar a vida de vocês do difícil para o fácil. Tá. Então, para que servem esses dois princípios? Para a gente encontrar valores de incógnitas nas igualdades, porque os problemas são equacionados através de igualdades, quase 100% deles. Então, se eu escrever assim para vocês, ó, x mais 1 é igual a 5, vocês conseguem mentalmente aí saber que o valor dessa incógnita x é 4, porque 4 mais 1 é que é igual a 5. Então, não é a facilidade do raciocínio que nós estamos querendo aqui chegar, nós estamos querendo saber o processo matemático de encontrar esse 5. O meu cérebro, o meu raciocínio, o seu aí, já encontrou a solução, tá bom? Mas, para pessoas que estão se preparando para ensinar, você vai dizer assim, se o meninozinho lá que não pensa tão rápido quanto você, falar assim, professora, eu não entendi por que esse x é igual a 4, tá bom? Aí você vai ter que explicar para ele, com o processo matemático. Vamos lá, então. Então, resolver uma igualdade é determinar o valor dessa incógnita aqui, ó, tá bom? Quando você consegue dizer o valor de uma das suas incógnitas, então você conseguiu determinar a solução da sua igualdade. Lembrando que quando eu escrevo assim, x, eu estou querendo dizer a mesma coisa que 1x, tá? 1x é a mesma coisa que x. Então, você vai ter que deixar a sua incógnita com o coeficiente 1zinho aqui, ó. Só que como esse 1 é tão magrinho, ele não gosta de aparecer, então você não precisa colocar ele aí. Só precisa saber que ele existe aí, mas não precisa explicitar ele. Ele é muito singelo, ele é muito simples, não gosta de aparecer, tá bom? Então tá. Para deixar esse meu x aqui sozinho, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que eliminar esse 1zinho aqui, ó, positivo, que está próximo dele, ó. Senão o meu x não fica só. Para me eliminar aqui o meu mais 1, eu vou usar o princípio aditivo e acrescentar o menos 1. Tá bom? Tá vendo? Estou colocando do lado esquerdo um número que não existia. Mas o princípio aditivo diz, se você colocar um número do lado esquerdo, coloque o mesmo número do lado direito. Pronto. Ó. Nesse caso agora, o que eu vou ter? O 1 positivo juntamente com o negativo aqui, somados dá 0, né? A gente viu isso aí, que a soma de dois números opostos resulta sempre em 0. Então, eu tenho agora a minha incógnita sozinha do lado esquerdo. O resto eu já eliminei. E do lado direito sobrou 5 menos 1, que é realmente 4. Então, tá aí. 1x é igual a 4. Ou, simplesmente dizendo, x é igual a 4. Essa é a maneira mais simples de você perceber a utilidade do princípio aditivo. Tá bom? É numa igualdade bem comum, bem tranquila. Bacana para vocês aí? Esse princípio já está bem enraizado na mente de vocês? Abra o áudio aí e fala para mim.
Se todos já estão bem seguros no princípio aditivo. Professor, essa parte eu entendi. Beleza. Mais alguém? Se alguém tem alguma dúvida? Ou todo mundo vai me deixar feliz hoje, dizer que, professor... Eu entendi também, professor, essa parte. Não. Ótimo, maravilha. Então tá. Só deixa eu colocar de novo aí o link da frequência para alguém que chegou depois. Já colocou aí, né? A Marta já colocou aí. Beleza. Então não preciso colocar novamente. Vamos avançar. Olha, agora vamos lembrar o princípio multiplicativo aqui. Se eu tiver aqui uma igualdade qualquer, assim, por exemplo, ó, 4m igual a 3/4. Olha aí, eu vou colocar aqui uma de fração para deixar vocês felizes aí. 4m é igual a 3/4. Ora, eu não quero saber o valor de 4m, eu quero saber o valor de 1m. Isso é determinar o valor da minha incógnita, um só. Então, eu preciso que esse 4 aqui se transforme em 1, tá bom? Ó, esse 4 é um coeficiente da letra da minha incógnita, tá bom? Coeficiente é a mesma coisa que dizer que ele está multiplicando. E se ele está multiplicando ali, para mim poder transformar ele no número 1, é só usar o inverso dele, tá bom? Porque, veja só, se eu tenho um número qualquer, vou pegar aqui o número 2, e que 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1, e eu inverto esse número, qual é o inverso de 2? É meio. Agora, experimenta multiplicar o número pelo inverso dele mesmo. Ficaria aqui, ó, 2 vezes 1 dá 2, e aqui embaixo desse 2 tem o coeficiente 1, denominador 1, 1 vezes 2 vai ficar 2, ó, 2 sobre 2. 2 dividido por 2 é 1. Olha que interessante, olha. Se você pegar um número e multiplicar pelo seu inverso, vai dar resultado sempre 1. Opa, maravilha, era isso que nós estávamos querendo. Portanto, para que esse 4 do meu m aqui se transforme em 1, eu vou multiplicar ele pelo inverso dele mesmo. Então, quem é o inverso de 4? É 1/4. Então, fica aí, 1/4 vezes o 4m, que nós já tínhamos, igual o 3/4 que eu já tinha ali, continua, e vou multiplicar agora também pelo mesmo valor que eu multipliquei o lado esquerdo. 1/4 também, ó. Tá vendo? Como é que eu procedo agora aqui? Pensa o seguinte, para que esse 1/4 aqui do lado esquerdo nasceu? Não foi para transformar esse outro 4 aqui em 1? Então, quer dizer que essa multiplicação aí vai dar resultado 1. E 1 vezes m é o próprio m. Então, olha aí, ó. Então, fica assim, ó. Você só coloca aquilo ali para poder eliminar o coeficiente. E aqui do lado direito você faz a multiplicação. Ó. 3 vezes 1 vai ficar 3. E 4 vezes 4 aqui vai ficar 16. Pronto. Já temos o valor da nossa incógnita. Ela vale 3/16. Olha o poder desse princípio multiplicativo também. Eu tinha um valor de muitas incógnitas, no caso eu tinha 4 incógnitas, mas eu não queria de 4, eu queria de uma. Porque eu só sei o valor de uma coisa quando ela é uma coisa, tá vendo? Ó, olha como eu falei, eu só sei o valor de uma coisa, tá vendo? Uma. Então não pode ser mais de uma. Então o coeficiente da incógnita não pode ser 2, 3, 4, 5, 1.400, não pode ser, tem que ser só 1. Tá ok? Falei demais, você cansei aqui. Beleza. Então, esse princípio multiplicativo, junto com o princípio aditivo, faz a revolução na matemática. Tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui que tenha os dois juntos. Vamos lá, vamos escrever assim. 7k mais 3 é igual a 2k menos 8. Que tal? Não planejei ela aqui, simplesmente escrevi uma igualdade aí. E a ideia agora seria o seguinte, encontrar o valor de k que torna essa igualdade verdadeira. Fácil ou difícil? Para vocês agora, me respondam aí. Hoje, nesse momento.
Se essa igualdade estiver lá na prova, ela vai ser para vocês um tropeço, ou vocês vão passar por ela assim, lisinha, assim como uma água passa por cima de uma corredeira qualquer, assim, bem tranquila, macia? Me diga aí, vai ser bom ou não para vocês, se tiver uma igualdade dessa daí? Eu acho que vai ser difícil. Vai ser difícil ainda? Eu acho que vai ser bom, porque a mais difícil ainda é quando tem a fração no meio. Aí Ah, é? cabeça. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa daqui, depois a gente vai fazer uma de fração, tá bom? Para a gente poder ficar craque em todas. Pois tá, meus amores, meus guerreiros, minhas guerreiras, olha, o nosso desafio aqui é deixar todo o processo para vocês bem lisinho, bem tranquilo. Vamos lá. Qual é a decisão que eu tenho que tomar agora? Eu vou destacando aqui as nossas incógnitas. Do lado de cá eu tenho uma parcela que tem 7K. Do outro lado, eu tenho outra parcela que tem também o K, só que agora é apenas 2K. Eu tenho que escolher com qual deles eu vou ficar. Eu não posso ficar com a incógnita dos dois lados da minha igualdade, porque senão eu não consigo chegar na resposta. Eu tenho que deixar ela só de um lado. Qual é a melhor escolha que vocês devem fazer para conseguir isso? Elimine aquela parcela que tem a incógnita, que tem menos quantidade. Então, eu tenho 7K de um lado, tenho 2K do outro. A melhor opção para eliminar seria eliminar o 2K, tá bom? Não quer dizer que se você for eliminar o 7K, você vai chegar no resultado errado. Não vai, só que você vai andar por um caminho com o dobro do tamanho. E eu não quero que vocês andem demais, tá bom? Andem só o necessário. Então, vamos eliminar esse 2K aqui, ó, essa parcela 2K do lado direito. Como é que vocês vão eliminar o 2K? Usando o oposto de 2K, que é menos 2K, tá bom? Então, eu vou até fazer de um jeitinho aqui um pouquinho mais diferente hoje, para ver se fica mais tranquilo para vocês, olha só. Então, eu já escolhi que quero eliminar esse 2K aqui, ó, porque ele é menor do que o 7K. Para eliminar ele, basta eu acrescentar do lado direito o oposto dele, que é o menos 2K, e do lado esquerdo também vou colocar a mesma coisa, ó, menos 2K, tá vendo? Coloquei dos dois lados. Deixa eu fazer aqui nesse formato para ver se ajuda ou não. Vocês vão me ajudar. Olha só, então do lado esquerdo, eu tenho 7K menos 2K, sobra quantos K então aqui? Só os 5K, não é isso? Eu tinha aqui, ó, 7K, tirei 2K, ficou 5K. Esse mais 3, não tirei nada dele ainda, continua mais 3 aqui, ó. Do lado direito, o que sobrou aqui? Eu juntei o 2K positivo com 2K negativo, dá 0, não dá? Isso aqui se cancela. Então, sobra só quem aqui? Só o menos 8. Coloquei embaixo, ao invés de colocar na frente. Isso ajudou ou atrapalhou vocês? Ajudou. Ajudou, professor. Ótimo, muito bem. Então, agora sobrou aqui 5K mais 3 igual a menos 8. Quem é que está me atrapalhando aqui, o meu K ficar sozinho? Esse mais 3 aqui ainda não está muito amigo, tá vendo? Ele está aqui juntinho do K, está atrapalhando. E ele é uma parcela. Outra coisa que vocês têm que fazer é decidir se vai eliminar a parcela primeiro ou vai eliminar o coeficiente da incógnita. Então, a minha sugestão, meu conselho, elimine sempre parcelas primeiro. Professor, como é que eu vou entender o que é uma parcela? É aquilo que está adicionando ou está diminuindo, nunca multiplicando, tá bom? Então, por exemplo, o 3 está adicionando com o 5K, então eu vou eliminar ele. Para eliminar esse 3 daí, eu vou colocar o menos 3 dos dois lados. Então, eu vou colocar aqui, olha, o menos 3 do lado esquerdo e o menos 3 do lado direito, olha, e vou ver o que vai resultar. Como não tem nada para mim poder juntar com o 5K, ele vai permanecer 5K. Agora, esse menos 3 junto com esse mais 3 aqui, vai dar 0, se elimina, ó. Então, não sobrou mais nada próximo do 5K aqui, tá vendo? Do lado direito, eu tenho que juntar o 8 negativo com o 3 negativo. Isso vai me dar 11 negativos. Tá? Estou juntando os dois.
E, finalmente, para minha incógnita K ficar sozinha, eu só tenho que fazer isso, ó, que transformar esse 5 aqui no coeficiente 1. Tá? Eu não quero o valor de 5K, eu quero o valor de 1K apenas. Portanto, aquele processo agora multiplicativo vai ser muito útil. Eu vou multiplicar os dois lados da minha igualdade pelo inverso de 5. E esse inverso é 1/5. Ó. Então, o inverso de 5 é 1/5. Aqui tem menos 11. Vou multiplicar também pelo inverso de 5, que eu multipliquei lá na primeira parte da igualdade. Olha aí. Qual foi a necessidade de fazer esse 1/5 aqui multiplicar o 5? O que a gente queria com essa multiplicação? É transformar o 5 no 1, não é isso? Então, é isso que vai acontecer. Então, esse 1 vai multiplicar pelo outro e vai se transformar no 1. Então, quer dizer que vai sobrar o quê? Vai sobrar 1K. E do lado direito agora ficou menos 11 vezes 1, que é o menos 11. E 1 vezes 5 ficou 5 aqui, que tem aquele 1zinho escondidinho aqui de baixo. Certo? Então, tá aqui. Nossa incógnita é menos 11/5. Legalzinho, meus guerreiros e guerreiras. Chegamos ao final aqui da nossa construção. Olha aí. Está aí. O princípio aditivo e o multiplicativo juntos, possibilitando encontrar o valor de uma incógnita. Bacana para vocês assim? Professor, Sim. e quando aparece 7K menos 3, é o mesmo processo? Mesmo processo. Só vai mudar o sinal ali do entre Só vai mudar o sinal. Então, vamos pensar aqui, vamos inventar aqui, já que você sugeriu aí. Se fosse aí 7K menos 3, aí eu vou colocar do lado de cá agora uma coisa diferente, assim. Se fosse assim, ó, vou colocar, ao invés de ser 2K, se fosse meio K. E ao invés de ser menos 8, fosse aqui mais 1/3. Olha aí. Modifiquei um pouco, tá vendo? aí que vai pegar. E aí vocês vão perceber que não importa a maneira que vai aparecer para vocês, os dois princípios ainda continuam sendo facilitador da vida de vocês. E da minha também, lógico, né? O que vai mudar é que agora, tendo frações pelo meio, eu vou ter que lembrar de como se opera com frações, tá? Mas olha como vai ficar tranquilo. Eu vou perguntando para vocês, vocês vão me dizendo aí, por favor. Eu tenho 7K de um lado, tá vendo? E tenho a metade de 1K do outro. Qual dessas duas parcelas eu tenho? Deixa eu colocar de outra cor aqui para me perguntar para vocês. Ó, qual dessas duas parcelas eu teria que eliminar primeiro? 7K ou meio K? Qual das duas? Meio K. Por quê? Porque ele é menor. Isso. Muito bem. Essa é a explicação lógica. Sendo menor, eu não vou trabalhar com números negativos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos eliminar esse meio K aqui, ó. Vou colocar meio K negativo dos dois lados. Tá certo? Então, vai ficar aqui, ó. 7K que eu já tinha. Como eu vou colocar meio K negativo lá do lado de lá, eu já vou colocar ele aqui também. O menos 3 continua. O meio K positivo já estava lá. Vou colocar o meio K negativo. E o mais 1/3. Olha aí, tá vendo? O que eu fiz aqui foi só acrescentar essa parcelinha aqui, ó. Meio K negativo nos dois lados. O resto está igual. Bem, e agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar meio K de 7K. Professor, como é que a gente faz isso? Olha a ideia. Trabalha com os coeficientes só. Eu sei que o resultado disso aqui vai ser alguma coisa K. Quanto que vai dar? Eu tenho 7K, ó, eu tenho 7, quero tirar meio, tá vendo? Eu trabalho só com os coeficientes. O K eu já deixei aqui quietinho.
Eu vou transformar esse 7 aqui, ó, no equivalente que tem o denominador 2. Ora, se o denominador vai ser 2, então pensa assim, ó, aqui embaixo tinha 1 que vai ter que se transformar em 2, então o numerador também tem que multiplicar por 2. Então, 7 vezes 2 dá 14, ó. Então, ficou 14 meios, é a mesma coisa que 7, porque 14 dividido por 2 é 7. Olha, então, agora já sei. 14 meios menos 1 meio, sobra só 13 meios. Pronto, olha. Já tem o meu coeficiente do K. É 13 meios aqui, ó. Então, 7K menos meio K, sobra ainda 13 meios K. Legal? Aí, menos 3, igual. Agora, esse meio K menos meio K vai eliminar, vai cancelar. Vamos, então, ficar só com o 1/3 positivo. Olha aí, vamos continuar. Igual a 1/3. Beleza. Quem que eu vou eliminar agora? Me ajuda aí. É o menos 3 ou é o 1/3? Menos 3. Perfeito. E para eliminar o menos 3, você convidaria quem para vir te ajudar? Me ajuda. O 3 positivo. Exatamente, o 3 positivo. Então, eu vou colocar o 3 aqui desse lado. Do lado direito, eu vou colocar também o 3 positivo. Ó. Tá vendo? Eu coloquei o 3 positivo dos dois lados. Esse 3 negativo vai eliminar o 3 positivo, vai ficar só 13 meios K aqui, ó. 13 meios K. Do lado direito, vai ficar 1/3 mais 3. Olha que legal isso daqui, ó. Deixa eu fazer com vocês essa somazinha bem aqui no cantinho, ó. Eu tenho 1/3 para somar com 3, mas o 3 nesse formato aqui não me ajuda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pensar nesse denominador 1 que ele tem, vai se transformar no 3. Para o meu 1 lá se transformar em 3, eu tive que multiplicar ele aqui por 3. Aí eu multiplico o numerador também por 3, para encontrar uma fração equivalente que seja igual ao 3 lá. Ó. E realmente é 9/3, porque 9 dividido para 3 é mesmo esse 3 aqui que eu tinha. Então, ficou 1/3 mais 9/3, que agora dá 10/3. Legal? Olha aí, 10/3. Portanto, aqui agora segue esse resultado todinho aqui, é 10/3. Olha, estamos finalizando. O que aconteceu? Aumentou o tamanho do processo? Sim, porque as frações sempre aumentam. Mas está ficando mais difícil? Não, porque estamos usando apenas os dois princípios que eu falei para vocês. Tenho agora aqui na última linha, ó, 13 meios de K é igual a 10/3. Como é que eu faço para eliminar esse 13 meios? Só você lembrar, você não precisa fazer muita coisa. Você lembra assim, olha, esse 13 meios tem que se transformar em 1, que eu preciso do valor de 1K. E como é que eu faço para transformar qualquer número que eu imaginar no número 1? É só multiplicar pelo inverso dele mesmo. Então, se eu tenho a fração 13 meios, para me transformar ele em 1, eu vou multiplicar pelo inverso do 13 meios, que é quem? O 2/13avos. Olha aí a solução chegando. Ó. Então, eu vou multiplicar 2/13avos pelos dois lados da equação. Ó. E isso vai ser suficiente para o que nós estamos precisando, tá bom? Então, eu vou multiplicar por 2/13avos. Olha aí. Vamos pensar agora junto de novo. 2/13avos multiplicado por 3 meios, como os dois são inversos, vai dar 1. Olha, isso aqui vai ser resultado 1. Então, fica 1 vezes K, que é o próprio K. E 10 vezes 2 vai ser 20. 3 vezes 13, 39. E aqui está o valor da nossa incógnita. K é igual a 20/39avos. Visto que não dá para simplificar 39 e 20 ao mesmo tempo por um mesmo número. Tá bom? Viram aí, olha? A sugestão que a colega dele, que eu não estava vendo o nome, então não sei quem foi que sugeriu, mas
foi bem interessante aqui, ela sugeriu uma troca de sinal, e eu sugeri aqui uma troca de número inteiro por fração, e acabou gerando um exemplo bem interessante, que aumentou muito o tamanho, ó. Tá vendo? Olha a diferença do tamanho. Porém, processos idênticos. Os processos são os mesmos, tamanhos diferentes. Aí vai o quê? É tempo de treinamento, tá, pessoal? Treinem isso. Sim. Quando vem a incógnita antes do sinal de igualdade, a incógnita menor, não tem? Antes do sinal de igualdade. Não tem problema, você pode eliminar ela do lado esquerdo e deixa só do lado direito. Vai sobrar a incógnita do lado direito. Tá bom? Por exemplo, você fez todo esse processo, imagina que todo esse processo que você fez e sobrasse assim, olha, 20,39 avos igual a K. O K sobraria do lado direito aí, ó. Não tem problema, tá bom? Você pode isolar a sua incógnita do lado esquerdo ou do lado direito, vai ser a mesma coisa. Basta você ler da direita para a esquerda, assim, ó. Ficaria o quê? K igual a 20,39 avos, do mesmo modo, tá bom? Tá bom, entendi. Beleza. Então é isso. As meninas colocaram uma questão bem no chat aí para o senhor tentar. Deixa eu olhar aqui. Faz uma parecida com essa 10n mais 1 igual a 2m menos 2 quintos. Essa é alguma atividade da que eu passei ou não? 10m mais 1 igual a 2m menos 2 quintos. Eu vou fazer essa bem mesmo. Sim, professor. É a última questão lá que o senhor passou. Certo. Então, vamos lá aqui. 10m mais 1 é igual a 2m menos 5, não é isso? Então, olha o que vai acontecer aí. Deixa eu aumentar o zoom aqui um pouquinho. Tá bem visível para vocês aí, tá? Tá. Bem, então tá. Tem uma incógnita dos dois lados. Vamos eliminar um. E a pergunta é a mesma, assim, qual vocês vão querer eliminar? Vão querer eliminar 2M? Professor, tem o 2 em que cima do 5. eu acho que é 2m menos 2 sobre o quinto. Foi eu li lá certo e escrevi errado aqui, me perdoe. 2 quintos, assim, não é isso? Pois tá. Então, vocês eliminariam o 2M ou vocês eliminariam o 10M? 2M. Perfeito. Pronto, já aprenderam o segredo. Então, eu vou colocar 2M negativo dos dois lados para eliminar esse 2M que você falou aqui, ó. Tá bom? Eu quero eliminar esse 2M aqui, ó. Então, vou colocar o menos 2M dos dois lados. Então, vai ficar como aqui? Deixa eu colocar uma caneta um pouquinho mais grossa aqui. Então, vai ficar aqui 10M menos 2M, porque eu já sei que eu vou precisar desse menos 2M do lado direito. Eu já tinha do lado direito 2M's, vou colocar o menos 2M, porque eu quero eliminar ele. E o 2 quintos continua aqui. Viram? O que eu fiz foi acrescentar aqui o 2M's negativo dos dois lados. Tá? Era isso que a gente queria, né? Por quê? Porque eu queria eliminar o 2M positivo. Então, tá. Então, fica aqui agora, 10M menos 2M vai ficar 8M's, mais 1. Aqui vai ficar 2M menos 2M vai zerar, sobrou só menos 2 quintos. Olha aí. Até aqui tranquilo? Para a eliminação do 2M, foi bacana para vocês? Sim ou não? Sim. Beleza, então vamos prosseguir. Agora eu tenho que eliminar quem está mais próximo do M. Agora seria quem? Ó? Esse mais um aqui, ó. Como é que eu elimino mais um? Com menos 1, 8M, mais 1, menos 1. Do lado direito vai ficar menos 2 quintos, menos 1 também. Tá? Eu coloquei o menos 1 dos dois lados. Mais 1, menos 1 se cancelam, sobra só 8M's aqui.
E agora ficou do lado direito menos 2/5 junto com menos 1. Eu estou juntando dois números negativos, então a resposta vai continuar negativa. Então, já vou colocar logo o sinal de menos aqui para me ajudar. E agora eu vou juntar o 2/5 mais 1. Para isso, eu vou transformar esse 1 aqui, olha, em uma fração equivalente dele com o denominador 5. Pense bem, se o meu denominador tem que ser 5, tá? Então, eu tenho aqui o 2/5, quero juntar com outra fração que o denominador também é 5. Pensa assim, aqui debaixo desse 1 tinha 1, e virou 5 agora, então é porque ele multiplicou por 5. Ó. Então, o numerador também tem que multiplicar por 5. Então, aqui vai ficar 5/5, que dá realmente 1. Se juntar eles dois aqui, vai ficar 2 mais 5, vai dar 7. 7/5. Então, vai ficar menos 7/5. Legalzinho? Então, isso aqui foi só um rascunho aqui do ladinho. Ok. Agora, eu tenho que cancelar, transformar esse meu 8 em 1. Tá? Para o coeficiente 8 tem que virar o coeficiente 1, multiplicando pelo inverso. Logo, qual é o inverso do 8? É 1/8. Então, fica 1/8 vezes o 8m. Do lado direito eu já tinha 7 menos 7/5 vezes 1/8 também. Olha aí. Finalizando, então, esse meu 1/8 aqui só nasceu para transformar esse 8 em 1. Então, ele vai fazer a função dele, vai ficar só 1m. Um número negativo multiplicado por um número positivo dá resultado negativo. Ficou 7 vezes 1, 7. 5 vezes 8, 40. Olha aí. Então, o valor de m é menos 7, 40 E finalizamos nossa igualdade. Aí ela. Sugestão respondida. Bom, pessoal, passamos um pouco aí do tempo, me desculpe, né? Mas acho que era por uma boa causa. Creio que pode ter dado aí para poder tirar alguma dúvida de alguém, mas se deu para tirar a dúvida, maravilha. Vocês vão me dizer aí, deu essa revisão foi para vocês proveitosa? Sim ou não? Para mim, sim. Com certeza. Foi muito. Como foi? Beleza, então. Pessoal, então é isso. Deus abençoe vocês. Treinem aí a dificuldade que vocês forem tendo, treinem. E não se desesperem, não, tá bom? Matemática é assim, matemática é treinamento mesmo. Quanto mais tempo vocês passam mexendo com os números, mais dominantes deles vocês vão ficando, tá bom? Então, só tem duas coisas. Ou você treina e domina eles, ou você não treina e eles dominam você, tá bom? Então, eu quero que vocês dominem a matemática, porque daqui um dia eu vou estar morto, e vocês vão ser as pessoas que vão me substituir aí, tá bom? Senão não vai ficar ninguém. Que tal? Quem de vocês vai querer me substituir na Uniteams aí? Eita, Roseli. Não sou eu. Parabéns, Roseli. Vai ser você. Não sou eu. Tá bom, pessoal. Então, finalizamos nossa revisão. Assim que for possível aqui, eu vou colocar o vídeo lá para vocês reverem, tanto que for preciso, tá bem? Então, é isso. Finalizamos aqui a nossa revisão. Deus abençoe vocês, viu? Bons estudos e boa avaliação. Aí, ó, não se esqueça de me mandar a atividade, porque de hoje agora até a hora da avaliação, eu vou estar recebendo as atividades e computando lá. Beleza? Valeu, Raquel. Ok, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Deus abençoe, viu? Boa noite, com Deus. Obrigada. Amém. Eu que agradeço.